Homem-Aranha no Aranhaverso é sem sombra de dúvidas uma das animações mais aclamadas dos últimos anos, não apenas por essa temática que a gente já tá até um pouco cansado de ver ultimamente, de multiverso, de múltiplas realidades e múltiplas possibilidades, mas também por sua produção e sua direção, a forma como a animação é construída, a forma como ela brinca com diversos gêneros e é bem experimental em várias coisas e querendo ou não isso reestruturou o mundo das animações. A gente tem visto de uns anos pra cá muitas animações bebendo da fonte de Aranhaverso, usando técnicas experimentadas inicialmente em Aranhaverso, como Gato de Botas, como a nova animação que está saindo das Tartarugas Ninja, novas animações da Disney, e agora, finalmente, essa animação está recebendo uma sequência. Homem-Aranha, através do Aranhaverso, acabou de ser lançado e olha, eu arrisco dizer que esse filme consegue superar em absolutamente tudo um filme que já era maravilhoso. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, sequência da animação de 2019 e cara, puta que pariu. A animação original do Aranhaverso é uma que eu não cheguei a comentar muito aqui no canal, né? Eu acho que eu só comentei ela uma vez durante a tier list dos filmes do Homem-Aranha, mas no pouco que eu comentei sobre ela eu já elogiei bastante, tanto que querendo ou não ela ficou no topo daquela tier list praticamente. Uma narrativa muito bem estruturada, um ótimo estilo visual, uma direção de arte magnífica, uma produção sem igual, é uma ótima origem para o personagem do Miles Morales, a forma como é construída, a forma como é estruturado, é uma ótima porta de entrada para quem vai conhecer o personagem. É um filme que não depende de muitas coisas para você entender ele, tem diversos easter eggs, tem diversas referências, mas você não é refém delas, não é um filme totalmente voltado para o fanservice, apesar de ter muito fanservice, pega toda essa temática que tá até querendo ou não meio batido já ultimamente de multiverso, que a gente chegou a ver depois nos live actions do Homem-Aranha, no novo filme do Doutor Estranho, agora tá saindo o filme do Flash que também tá abordando essa temática de multiverso, mas usa isso de uma forma mais criativa, de uma forma mais exagerada. É um filme que se foca bastante na questão narrativa, mas ele também usa muito essa temática para brincar com diversas coisas, para brincar com a direção, para brincar com a produção. E o maior exemplo nisso tá na escolha dos Homens-Aranhas. A gente tem 3 Homem-Aranhas mais tradicionais e 3 Homem-Aranhas que são realmente para brincar com esse estilo. A gente tem 3 Homem-Aranhas ali que vão mover a narrativa, vão se desenvolver, vão se ajudar, vão se apoiar. Esses 3 Homem-Aranhas que são para brincar com o estilo visual do filme. Fora algumas sacadas muito boas na produção, como aquela questão da frame rate da animação do Miles no decorrer do filme, como ela vai evoluindo conforme o personagem também evolui. São algumas sacadas que o primeiro filme já era simplesmente genial e por conta disso, quando anunciaram a sequência, né, não apenas uma, mas 2 sequências, né, através do Aranhaverso e além do Aranhaverso, todo mundo já pirou. Todo mundo já pirou, só que eu não tinha tanto essa expectativa com esse novo filme do Aranhaverso. Na real, eu até pensei que seria até abaixo do primeiro, que ele não seria mais tão criativo do que o primeiro, que ele realmente não seria tão grande coisa. Mano, como eu tava errado, velho, vai tomar no cu. Não apenas em narrativa, mas em questão de produção também, esse filme consegue superar absolutamente tudo do primeiro, que já era muito bom. Sem sacanagem, eu acho que eu não tenho porra nenhuma pra reclamar desse segundo filme. Ele é impecável em praticamente tudo, desde o que ele quer abordar, o como ele aborda, como ele desenvolve a narrativa e a produção e a direção. Tudo é impecável. É um filme que pra mim, sinceramente, não dá uma bola fora sequer e isso é muito raro. E eu acho que a primeira coisa que já chama bastante atenção, né, no começo do filme, por mais que seja algo que não englobe tanto essa temática do Aranhaverso, não englobe tanto essa temática do filme, que querendo ou não, é algo que chama muita atenção quando você vai ver, é a forma como ele constrói agora o personagem do Miles, né, ele pega uma característica bem semelhante com o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, né, o do Tobey Maguire, e traz isso de forma tão boa quanto era feito naquele filme, que é a questão do personagem do Miles e se adaptando com essa vida de Homem-Aranha. A gente viu ali no primeiro filme como ele se tornou Homem-Aranha, como ele começou a se adaptar, como ele foi entendendo aquela questão de ser o herói, e aqui ele tá encarando as consequências disso. O peso de ter 2 vidas diferentes e não saber gerenciar isso muito bem. A forma como isso impacta a vida acadêmica dele, como impacta as responsabilidades dele e principalmente a relação familiar que ele tem. Como a relação dele com os pais está ruindo por conta disso, como ele não tem amigos, como ele não tem uma vida social e como os pais dele se preocupam com essa questão, se preocupam que ele esteja com más influências, que ele esteja escondendo alguma coisa deles.
que ele esteja perdendo o seu rumo e ele não pode contar o que ele está fazendo, porque ele tem que manter essa responsabilidade como o Homem-Aranha. É uma característica bem semelhante com o que a gente já tinha visto realmente no Homem-Aranha 2, mas aqui eu acho que tem um peso maior por essa questão de ser realmente a família. No Homem-Aranha 2 a gente via muito isso do Peter com a Mary Jane, né? Esse peso dele querer contar a verdade e não poder. Aqui é mais pesado ainda, é mais profundo ainda, porque são pessoas que o Miles não pode afastar, são pessoas que sempre vão estar presentes na vida do Miles. São as pessoas mais importantes pra ele, realmente. É a mãe e o pai dele. E a gente passa um bom tempo do filme preso realmente nessa questão, nesse dilema do personagem, até realmente voltar essa trama do Aranhaverso, que é retornada a partir da personagem da Gwen, que também é a personagem que abre o filme, né? A gente vê de início a trama dela, que a gente já tinha visto de forma mais pincelada ali no primeiro, né, aquela questão da relação dela com o Peter, né, que ela perdeu o Peter aqui, mostra em mais detalhes, né, o Peter se tornando o lagarto, que ele sabia da identidade secreta da Gwen, né, a Gwen acabou matando ele em combate, e como ficou a relação dela com o pai. E até essa questão da relação dela com o pai é o que joga ela de volta nessa trama do Aranhaverso, que é quando ela é recrutada pelo Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099, que é o que aparece na cena pós-créditos do primeiro filme. E ela acaba retornando para esse universo do Miles para supervisionar um vilão que o Miles já estava enfrentando, que é o Mancha, que, cara, é uma sacada muito legal, porque nos trailers, né, todos os trailers que você via, dava muito aquela impressão que o antagonista do filme iria ser o Miguel, que, sei lá, o Miguel ia ser o Homem-Aranha do mal, ia ser um Homem-Aranha sombrio que quer matar o Miles por algum motivo, né, que só Deus sabe qual seria. E aqui mostra que não, o antagonista real do filme é esse personagem que é o Mancha. E eu acho curioso como eles trabalham essa questão do personagem, porque é um personagem que de início ele é muito idiota, né? O poder dele é idiota, a forma como ele é utilizado é idiota, a motivação dele é idiota, as cenas dele são idiotas, ele é completamente idiota. Ele tá abaixo pra mim de um vilão do Flash, e olha que isso é uma grande de uma ofensa. Mas conforme o filme vai desenvolvendo e conforme esse personagem vai agindo, né, mostram ali um pouco a questão de motivação dele, um pouco do backstory dele, né, que ele foi criado lá no primeiro filme mesmo, durante o final, quando explodiram aquela máquina de conexão entre os multiversos, e ele vai entendendo essa questão dos poderes dele, o potencial dele, né, esse potencial dele viajar através dos multiversos sem necessidade de absolutamente nada, atravessar os multiversos por ele mesmo, através de matéria negra que ele controla no próprio corpo, e ele absorvendo mais matéria negra para conseguir dominar isso, ele vai virando um vilão realmente imponente. A primeira aparição dele é um negócio completamente idiota, completamente cômico. A segunda aparição já é uma ação incrivelmente boa. E a terceira aparição dele, quando ele realmente já tá dominando completamente esse poder e ele já absorve uma quantidade gigantesca de matéria negra, ele é realmente assustador, ele é imponente. E você fica com medo de como vai ser a próxima aparição dele, como vai ser o próximo embate com ele. É um personagem extremamente besta e que realmente se torna uma ameaça multiversal, tornando necessário trazer uma cidade cheia de Homem-Aranhas para impedir isso. E, cara, essa parte de questão multiversal, de múltiplas realidades, diversos Homem-Aranhas, eu acho que tá muito mais interessante nesse filme. Como eu falei, no primeiro filme a gente tinha 3 Homem-Aranhas que eram muito tradicionais, que era muito aquele negócio que a gente já conhecia, variando uma coisa ou outra aqui, e 3 Homem-Aranhas que eram mais realmente pra brincar com essa questão estética do filme, né? Um Homem-Aranha mais voltado pro cartoon, um Homem-Aranha mais voltado pro anime, um Homem-Aranha mais voltado pro noir. Aqui eu acho que todos os Homem-Aranhas que aparecem no decorrer do filme têm as duas características, tanto brincar com essa questão estética, quanto ser usados para narrativa. O primeiro que a gente conhece é aquele Homem-Aranha indiano, que eu não lembro o nome de praticamente nenhum Homem-Aranha, o que é complicado, mas é um personagem que já se diferencia muito daquele tradicional que a gente conhece do Peter Parker, do Miles Morales, da Gwen e qualquer outra variação de Homem-Aranha, na personalidade dele, na forma como ele age, nas questões culturais, por ser um personagem indiano, por ser um personagem que ele se diferencia nisso, na questão do traje, na questão como ele se porta ali em combate. É um Homem-Aranha que tem algumas características mais de galã, né, de querer encantar todo mundo. Ele é mais romântico. A forma de combate dele é diferente, o que já dá uma variação na ação. E nessa parte também apresenta o Homem-Aranha Punk, que eu acho que é uma das melhores coisas do filme inteiro. É um personagem que, assim, eu simplesmente adorei. O humor desse personagem é simplesmente impecável.
impecável e eles trazem bem essa questão do punk mesmo, né? Do personagem que ele é completamente revoltado com tudo, o personagem que é completamente revoltado principalmente com essa questão de sistema, de como as pessoas são taxadas, mas é um personagem extremamente hipócrita, porque ele taxa as coisas e ele segue essa questão do sistema. Odeia ser manipulado pelos outros, mas segue a ordem ali do Miguel O'Hara como se não fosse nada. Odeia como o sistema taxa todo mundo, mas ele taxa todo mundo de porco capitalista. Por absolutamente nada. Isso é muito engraçado, isso é muito legal. Traz bem essa estética punk e fora a questão visual mesmo, porque é um personagem, assim como o indiano não tem tanto assim, mas ele pega umas questões estéticas. Só que o punk, ele é muito mais gritante nisso, porque, por exemplo, todas as cenas dele, né, ele aparece com um torno como se ele tivesse sido recortado de uma revista. Às vezes, de uma cena para outra, tipo, ele passa por uma porta, ele passa por uma parede, a cor dele muda. A saturação fica diferente, a matriz do filme se altera. Isso é uma coisa que o filme faz bastante, na real, com todos os Homem-Aranhas, não só esse, mas esse fica mais gritante, porque enquanto todo mundo tá na coloração normal, tá com uma saturação normal, ele tá se alterando a todo momento. E no momento que a gente chega naquela cidade de Homem-Aranha, mano, o negócio vai pro caralho. Primeiro que é um show de referência. Puta que pariu, é referência pra tudo quanto é lado. É aquela parte ali explicando sobre os multiversos, mostrando aqueles pontos onde todos os Homem-Aranha, se querendo ou não, se conectam na questão da história, né? Que, tipo, todo mundo vai seguindo seus próprios rumos, vai seguindo seus próprios passos, mas sempre culmina em alguma coisa específica, como morte de Tio Ben. Aí vai mostrando diversas variações da morte do Tio Ben, e cada variação que a gente vê é de uma mídia diferente. A gente vê a morte do Tio Ben do Andrew Garfield, a gente vê a do Tobey Maguire, a gente vê de desenhos, a gente vê de diversas mídias diferentes. A gente tem a prisão multiversal ali e, tipo, vai mostrando ali, tipo, esse aqui é de tal universo, esse aqui é de não sei o que, isso aqui é de videogame, isso aqui também é de videogame. Aí, enquanto mostra esses vilões de videogame que estão presos nessa prisão multiversal, a gente tem lá no fundo o Homem-Aranha da Insomniac, né, o Homem-Aranha do PS4. Tem muita piada também relacionando ao MCU, né, que nem, por exemplo, no começo ali do filme, nessa parte da Gwen, né, a Gwen tá enfrentando uma ameaça multiversal, um abutre que sai de um universo de pergaminho, né? Outra parte de estética que puta que pariu, um negócio bonito, né? Aquele abutre que, tipo, parece que ele é todo rabiscado, né? Ele é animado como se fosse um desenho de pergaminho. É muito bonito, é muito bem feito, é muito legal. E quando aparece o Miguel e aquela Homem-Aranha de moto, e ele começa a reclamar que tudo aquilo, né? Toda essa treta multiversal, vilões saindo de um universo indo para outro, aconteceu por conta das tretas da primeira animação e das ações do Homem-Aranha do universo 19999 junto do Doutor Estranho, ou seja, o universo do MCU. E não é a única ponte que tem com o universo do MCU, porque a gente tem uma cena ali onde mostra um gatuno em live action, que é o mesmo gatuno que a gente viu lá no Homecoming, que o Homem-Aranha só impede ele de roubar um carro ali, ele nem é gatuno direito. Aqui não, a gente vê o ator com o uniforme do gatuno que a gente viu lá na primeira animação. São umas sacadas assim que são muito legais, é um fanservice muito bem feito. E não apenas na parte de fanservice, mas na parte estética também. Quando você vai vendo aquela cena ali, onde começam a confrontar o Miles por culpa das ações que ele toma ali na parte do Homem-Aranha indiano, que ele quebra o cânone daquele universo, porque ele impede a morte do oficial de polícia, que é uma coisa que tem que acontecer com todos os Homem-Aranhas, né? Que normalmente é o pai da Gwen, e começam com aquele negócio de prender o Miles, né? Impedir o Miles de agir, porque o próximo oficial de polícia a morrer seria o pai dele. E a gente vê todos aqueles Homens-Aranhas se juntando, todos aqueles Homem-Aranhas se reunindo, e cada um é animado de uma forma específica. Cada um tem um traço muito característico, cada um é muito diferenciado um do outro ali, fica parecendo um show de animações diferentes. A gente tem alguns que são mais 2D do que 3D, alguns que são mais voltados pro 3D mesmo, alguns que são maiores, alguns que são em menos frames do que outros, né? É tudo muito diferente, é tudo muito... Nossa, é um show de arte. Aquilo é um show de arte. E na parte de ação também, né? Porque você vê vários Homem-Aranhas agindo de formas bem diferentes, bem distintas e, nossa, é uma loucura atrás da outra. A gente tem o Homem-Aranha dos anos 60, a gente tem o Homem-Aranha de moto, a gente tem o clone das HQs dos anos 90, a gente tem um Homem-Aranha Transformers, a gente tem um Homem-Aranha gato, a gente tem um Homem-Aranha Tiranossauro Rex.
Eu não tanquei quando eu vi o Homem-Aranha Tiranossauro Rex, aquilo é muito absurdo. Fora que a questão do Miguel também, como eu falei, eu pensei que o Miguel ia ser o antagonista do filme, e ele realmente serve por um bom momento como antagonista do filme, por mais que ele não seja o vilão principal, ele é boa parte do problema ali que tá acontecendo, por essa questão dele querer conter o Miles, e o Miles querer salvar o pai dele a qualquer custo, e entra nessa questão que é muito legal, nesse dilema, porque se ele salvar o pai dele, ele pode colocar todo o universo dele em risco. Então ele pode salvar uma pessoa, mas para condenar todo mundo. Então coloca muito essa questão, se ele vai deixar o pai dele morrer ou não. E mostra como o Miguel O'Hara, ele já querendo ou não, destruiu um universo por conta disso, porque ele queria ter uma vida feliz, porque ele queria ter uma família, porque ele tentou se apossar daquele universo e ele mudou completamente o cânone dali. E entra um pouco nessa questão de deixar o destino correr ou lutar contra o próprio destino, tentar fazer o seu próprio destino. Até criar uma comparação ali, por exemplo, falando pro Peter, né, o Miles virando pro Peter falando, meu, se você soubesse que o tio Ben ia morrer, você não ia fazer de tudo pra impedir? E o Peter fala, meu, mas é por conta do tio Ben ter morrido que tá todo mundo aqui nesse momento. E traz também aquele plot twist que eu achei muito bem bolado, né? Que pega aquela questão do primeiro filme, né? Porque ele muda algumas coisas ali com a presença do Mancha, né? Trazendo esse backstory do Mancha, porque ele fala que a aranha que picou o Miles não é daquele universo, né? Aquela aranha foi puxada de outro universo quando estavam testando a máquina. Então, isso entra uma questão muito legal, porque primeiro que você cria um universo onde não tem Homem-Aranha, né? Você cria um universo que até é mostrado no final do filme que tá fadado ao caos. Isso muda o rumo também do universo onde a aranha foi parar, porque por conta da aranha ter ido para outro universo, ter picado o Miles e ter naquele universo surgido dois Homem-Aranhas, o Peter teve que morrer. Então, o Miguel até joga isso na cara do Miles. Se aquela aranha não tivesse ido de um universo pro outro e te picado, o seu Peter ainda estaria vivo. Ele teria conseguido desligar a máquina, ele estaria vivo e não teria criado mancha. Colocando essa questão de multiversal como um efeito dominó. Se você mexe em uma coisa no universo, você acaba impactando todos os outros. E é um plot twist que é muito legal pela forma como o filme vai seguindo nessas questões. Porque a gente tem realmente o Miles tentando fugir daquela cidade dos Homem-Aranha para salvar o pai dele e tudo mais. E ele acaba indo pro universo errado por essa questão da aranha mesmo. Que aí já entra na reta final do filme, que é um negócio que a gente comenta um pouquinho. Mas onde a Gwen é banida daquele universo e o Miles tenta voltar pro próprio. E nisso a Gwen, ela volta pro próprio universo, tenta se acertar com o pai dela, né, que descobriu a identidade lá no começo e por conta disso ela tava fugindo dele há meses. Ela não queria voltar pro próprio universo para não ter que encarar o pai dela, por conta de como ele iria reagir. Que é outra cena, assim, simplesmente maravilhosa, porque a gente vê uma Gwen desolada, uma Gwen que não sabe o que fazer, que tá tentando ajudar todo mundo, mas ela só consegue estragar tudo, tá tentando se acertar com o pai, mas tá se sentindo rejeitada. É uma parte que a direção ela pega muito, porque o filme todo tem essas brincadeiras estéticas, tem essa questão, mas essa cena, né, ela coloca todo o cenário como se fosse uma pintura, né, os personagens ali em 3D, né, tipo, de forma bem distoante do cenário, o cenário todo pintado, né, com cores bem fortes, cores bem suaves, né, sem muito contorno. E conforme a Gwen vai falando, conforme a Gwen vai se desestabilizando, conforme a Gwen ela vai se perdendo nos próprios sentimentos, né? Ela não consegue interagir direito com o pai dela, né? Ela vai ficando mais emotiva, ela vai ficando mais instável. O fundo, né? Esse fundo que parece como se fosse uma pintura, ele vai escorrendo, né? Como se a tinta estivesse escorrendo, ele vai se deformando. E quando o pai dela vai aceitando o cenário, ele vai ficando mais instável. E no momento que a Gwen e o pai dela se abraçam, né? Eles entram em harmonia com aquele ambiente, né? Eles ficam nesse estilo que parece uma pintura também. Uma cena linda, uma cena, nossa, simplesmente maravilhosa. Pra logo em seguida ela ir pro universo do Miles procurando e ter aquele plot twist que a máquina que devia mandar o Miles pro universo original dele mandou ele pro universo de onde a aranha veio. O universo onde, querendo ou não, por conta disso da aranha ter viajado de universo, não existe Homem-Aranha e o Miles é o gatuno. Então a gente tem esse plot twist dos dois Miles ali interagindo, né? Um conhecendo o outro, né? Um Miles vilão e um Miles herói. Nesse mundo meio steampunk, nesse mundo dominado pelo caos por essa falta de um Homem-Aranha. A Gwen percebendo que o Miles estava perdido em outro universo, interagindo com os pais dele, prometendo resgatar o Miles, né? Tentando colocar um pouco essa questão do Miles tá tentando fazer o bem a qualquer custo, sem revelar essa questão da identidade dele como Homem-Aranha. E reunindo o grupo de Homem-Aranha tanto do primeiro quanto desse segundo filme, né? Junta todos que apareceram nesse pra salvar o Miles e termina com aquele continue. Esse foi um negócio curioso,
né? Porque eu já sabia que podia terminar em gancho esse filme, né? Porque quando anunciaram esse filme, anunciaram dois ao mesmo tempo, né? Através do Aranhaverso e além do Aranhaverso, né? Que foram planejados como parte 1 e parte 2. Então sim, eu imaginava que podia terminar com gancho e com puta que pariu, velho, que gancho, né? Essa revelação desse universo, né, totalmente caótico, sem um Homem-Aranha, totalmente dominado por vilões, onde tudo é perigoso, enquanto você vai vendo a Gwen reunindo esse grupo de resgate ao Miles, né, a forma como a música vai subindo, a trilha sonora também é um negócio maravilhoso nesse filme, puta que pariu, impecável. A composição da cena, ela é muito boa, ela te deixa num clima assim, nossa, ela te joga lá pro alto, te joga lá pro alto e o filme para. O filme simplesmente joga uma tela, continua. Nossa, eu quase gritei no cinema. Eu quase gritei no cinema. Mas foi muito curioso, porque eu sabia dessa questão que estava sendo planejado como parte 1 e parte 2. Só que eu fui ver em grupo de amigos. E muitos desses amigos não sabiam dessa questão de ser um filme dividido em duas partes. Então, ver a reação deles no cinema, eu já tava quase gritando. Eu falei, não, o filme vai parar aqui. Puta que pariu, o filme vai parar aqui. E, tipo, tinha outros que já tava vendo a questão da hora, tava vendo que já tava dando o tempo do filme e ainda faltava muita coisa, tava achando meio esquisito. Outros nem estavam reparando nessa questão do horário e só ficaram de, meu, como assim? Então, tipo, foi muito legal ver essa questão de reação. E é um negócio, assim, que é fenomenal. É uma máquina de hype, filha da puta. Eu acho que a única reclamação, entre muitas aspas, que eu poderia ter com esse filme é realmente ele não ser um filme completo, né? Você viu ali o filme, mas você não viu ele por inteiro, não dá pra julgar muita coisa. Mas essa forma como ele encerrou, né? Essa forma como ele parou, magnífica. Não é um gancho, é o gancho. É o gancho. Você fica, puta que pariu, vou ter que esperar um ano pra ver como continua essa porra, velho. É aquele tipo de filme que te dá vontade de ter uma máquina do tempo e saltar pro lançamento do próximo. E assim, é algo que eu não sinto, eu acho que desde Guerra Infinita. Sendo muito honesto. E você fica muito ansioso pra ver como vai seguir tudo isso, né? Esse confronto dos dois Miles, essa questão do Miguel, a questão do pai do Miles, né? Se ele vai realmente morrer ou não, o confronto com Mancha, porque a última aparição que a gente teve dele foi realmente essa promessa de tirar tudo que era mais importante pro Miles, que é uma cena assustadora, que é uma cena mais forte, que é uma cena que também brinca com essa questão, porque o Miles ele tem essa premonição do pai dele morrendo, só que é tudo feito de uma forma como se parecesse rascunho, como se parecesse um sketchbook. Cara, aquilo é perfeito, velho, vai se fudeu. Eu já falei que essa forma como a animação ela tenta brincar com diversos estilos diferentes é simplesmente maravilhosa. Cara, em um filme só, em um único filme, a gente tem animação 3D, a gente tem animação 2D, a gente tem animação nos 80, a gente tem live action, a gente tem animação em Lego. Eu esqueci da parte do universo Lego. A parte do universo Lego também é maravilhoso. É um filme que, assim, você sente que o pessoal que estava trabalhando nele estava se divertindo a cada momento, a cada frame que eles animavam, eles estavam curtindo o que eles estavam fazendo. Você sente o carinho da equipe naquele filme e uma vontade genuína de fazer algo diferente. Homem-Aranha, através do Aranhaverso, é, sem sombra de dúvidas, uma obra de arte. Não tem outro termo para esse filme, é uma obra de arte. Mas enfim, é isso que eu achei de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se acharam melhor que o primeiro, se acharam pior que o primeiro por algum motivo, não sei, vai que tem logo pra tudo, né? Se estão ansiosos pro próxima parte que lança ano que vem, e é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!